Pessoal, caiu a conexão, entrou uma ligação aqui, vamos entrar novamente. Estamos informando, caiu a conexão. Vamos voltar aqui. Professor André, caiu a conexão. Na verdade, entrou uma ligação aqui. Deixa eu chamar novamente. Ieda. Professor André, entrou uma ligação aqui, caiu a conexão. É, sempre assim. Pessoal, vamos lá, novamente. Vamos continuar aqui, ó. Professor André, vou ter que fazer o início, porque aquela provavelmente não fica salva. Hoje o bate-papo é com o professor André e nós estamos falando sobre vantagens em saber como funciona o controle nas licitações e contratos. A gente já estava por volta aí de 20 minutos fazendo esse bate-papo, quando teve uma queda aqui, entrou uma ligação e caiu minha transmissão. E o professor estava falando sobre a parte, deixa eu pegar aqui exatamente, sobre qual o novo olhar do controle, né? Pode continuar aí, professor, para a gente partir para a terceira. Quando você caiu, não sei se eles continuaram me ouvindo, né? Mas a gente estava falando justamente desse macro processo da contratação, né, que é dividido na fase preparatória, a fase da escolha do fornecedor e a fase da gestão e fiscalização do contrato ou da entrega do produto. Essa fase preparatória, ela é mais voltada ali para os servidores, né? E o controle externo também não vai atuar. Quem vai atuar é justamente o controle interno. A segunda fase, que é a que vocês estão acostumados, que é da licitação em si, ganhar, né, a licitação, é justamente essa, onde ocorrem os lances ali, o pregão, né, e é feito, e o controle atua nessa área, eu estava falando, tanto provocado, né, por impugnações, quanto de ofício, né, que essa é mais uma diferença, apesar de ser tribunal, não é judiciário, então não tem o princípio da inércia. É um tribunal administrativo, então ele pode agir de ofício, ou seja, mesmo sem nenhuma impugnação, ele pode de ofício, a gente pode de ofício pegar aquele edital, dar uma lida e suspender a licitação se tiver alguma coisa errada, mesmo sem ter qualquer tipo de impugnação. Então, essa segunda fase, que é da fase da escolha do fornecedor, que vocês estão acostumados, né, habilitados a fazer, e tem a terceira fase, que é da gestão e fiscalização contratual, que é onde eu vejo que tem mais problema, justamente por falta de capacitação e também por falta de assessoria. Inclusive, é um nicho, né, para vocês aí que prestam esse serviço né, para empresas, que eu vejo que tem empresas muito preparadas em ganhar a licitação, né, em só vencer a licitação e já partir para a próxima, e não se preocupam ali em fazer uma execução correta do contrato, ou seja, uma execução eficiente, que é justamente, né, a gente vai verificar, do que igual a gente falei, mudou o olhar do tribunal, a gente vai analisar a eficiência. E qual fase a gente vai ver a eficiência? É justamente na fase da execução contratual. Né? Então, é justamente nessa fase que o tribunal atua mais fortemente, né, que empresas podem sim ser penalizadas. Né? Tem muita gente que pensa que o Tribunal de Contas ele só está ali para penalizar, no caso, servidores, gestores. Né? Não, empresas também, né, respondem tomada de contas especial e podem sim ser penalizadas, serem multadas, ser declarada, né, suspensão, idoneidade e esse tipo de coisa. Mas, professor, quando você diz assim, realmente tem empresas preocupadas só em vencer. Eu já tive essa preocupação no passado. Eu falo que eu aprendi todo o processo fazendo e passando por etapas importantes, errando e acertando. A gente vê muito, no caso, quando é contratado para uma consultoria, a preocupação nossa é o quê? Trazer resultado para aquele cliente e arrematar o processo com preço legal, claro, negociado, passado esse valor por ele, a gente entende que o valor dele está dentro do que ele consiga honrar. Só que depois a gente não segue a execução do processo.
Sim. Isso é ruim porque você não sabe se ele vai executar conforme o contrato que ele assinou. Então, eu acredito que isso acontece muito ainda. Porque o cliente, quando contrata, até se tiver outros consultores aí que querem comentar, ele contrata o nosso serviço quando é pontual até a homologação. E quando é consultoria, também até a homologação. Esse passo a passo depois, que é a execução do contrato, que às vezes pode durar 1 ano, até 5 anos, me corrija aí se eu estiver errado, nós não fazemos esse acompanhamento para ver se está sendo executado corretamente. Inclusive, esse é um nicho muito bom, né? Que faltam profissionais que consigam fazer isso. O primeiro ponto é você, igual você falou, a empresa ali, o empresário, o fornecedor, ele está preocupado justamente em ganhar a licitação. Então, vai contratar ali a consultoria de vocês, a assessoria, né? Até a homologação. Ganhou, tudo bem. Mas só que na execução, assim, na entrega de produtos, nem tanto. Que você entregou ali conforme edital, né? Quem vai receber lá da administração atesta, né? Tem um atesto provisório e depois o definitivo, então ali é uma coisa muito demorada, né? 30, 60 dias, no máximo recebe e acabou. Mas essa preocupação é justamente para quem presta ali, assessora, ou faz a consultoria de quem presta serviço, né? Igual o Ed falou. Geralmente, ano em ano, pode ser até 5, e na nova lei pode vir até 10. Ou seja, a empresa vai ficar 10 anos. Então, e qual é justamente o perigo? É justamente isso que eu estou falando. O tribunal ele vai atuar com um olhar mais, com lupa maior, justamente nessa fase de execução contratual. Né? E a gente percebe que muitas empresas ali elas não estão bem assessoradas. O que fala a lei? Ela tem que ter um preposto, né, para fazer esse diálogo com a administração. Né? Mas aí a gente vê que pode acontecer várias coisas que as empresas não estão preparadas. Né? Não sei se quem não sabe, mas, por exemplo, ela tem todo aquele documento de habilitação que vocês fazem, né? Então, na hora que fecha o contrato de serviço continuado, por exemplo, toda aquela documentação tem que estar atualizada, né? E ser mandada para o órgão mês a mês. Se não for, a empresa não recebe. Ou seja, então, a habilitação ali, ela dura durante toda a execução do contrato. Não é somente para ganhar a licitação. Se não tiver a habilitação, as certidões, tudo mesma coisa, né? As certidões ali, se tiver vencido, vai ter que trocar. Então, tem muito empresário que não sabe. Aí apresenta aqueles documentos habilitatórios que ganhou a licitação. Vamos supor que já tem alguma... que a gente sabe ali que às vezes demora da etapa que você homologa, né? A licitação em si até assinar o contrato. Então, vamos supor que alguma certidão daquela já venceu. Aí você apresenta a mesma, você não vai receber, né? Então, já é um prejuízo para o fornecedor que às vezes ele nem sabe. Então, o consultor se capacitando também nessa área, ele vai poder falar isso tudo. E, ademais, as penalidades ocorrem onde? Né? Lá para o fornecedor, na fase 2, que é a fase da escolha do fornecedor, não tem penalidade. A penalidade pode ter ali ser inabilitado, né? Desclassificado, ser tirado do certame. Já na fase de execução contratual, tem sim penalidades que podem afetar fortemente o fornecedor. Né? A gente tem a advertência, que é mais tranquila, tem a multa, né, que dependendo do valor da multa aí, a legislação fala que pode ser até 20% do valor do contrato. Né? Então, dependendo do contrato, se pegar esse contrato de milhões aí, vai ser pesado. Né? Ninguém vai querer perder 20%. Tem a suspensão, que já é ruim. A suspensão é você não poder mais contratar com aquele ente. Né? Ou seja, então, se você está preocupado só em ganhar a licitação e não está preocupado em executar direito, se você tomar uma penalidade de suspensão, a sua preocupação em só ganhar também vai por água abaixo. Porque você não vai poder mais concorrer, porque você está suspenso. E a maior de todas que é a inidoneidade, porque você vai estar impedido de listar em tudo. Né? Ou seja, a gente vê que tem muitas empresas de serviço que o único cliente delas é a administração. Nessas empresas aí que prestam serviço de vigilância, serviço de cooperagem, né, de jardinagem, esse serviço demo que a gente fala, né, dedicação exclusiva de mão de obra. Muitas delas são criadas e só tem como único cliente a administração. E se tomar uma suspensão de idoneidade, a empresa vai falir. Então, eu sugiro também para os assessores, consultores que entendam essa parte também, mostrem isso para o fornecedor,
né, esclareça todos esses pontos, todas essas questões que podem acontecer com ele de ruim. E quem tiver oportunidade, ofereça esse serviço de também acompanhar a execução contratual, né? Fazer o trabalho ali de separar todas as peças que vai precisar de mês a mês para ele poder receber, né? Então é um nicho que eu vejo que os consultores também não atuam, né? Fica só ali nessa parte justamente da escolha do fornecedor em si, até a homologação, igual a Eda falou. Mas busquem esse novo nicho, né? Demonstrem para o fornecedor, né, esses perigos que podem ter se ele não fornecer direito, né, o serviço durante a execução do contrato. E, se você achar bom, se disponha a fazer essa assessoria para ele, né? E é justamente mais um nicho ali, e que agora com a nova lei vocês podem ali estar ganhando mensalmente por 10 anos. Então, eu vejo... Exato. Né, mas, o professor, eu não sei se foi uma boa coisa 10 anos, não, hein? Não sei, meu ponto de vista, não sei. Porque a administração, como já era 5, ela costumava, que nas prorrogações ali, só analisava o preço. E se tivesse dentro do preço de mercado, né, era mais barato continuar, ou seja, prorrogar o contrato, do que fazer uma nova licitação. Porque fazer uma licitação tem custos, né? Mas aí foi visto que, principalmente nesses serviços aí maiores, 5 anos também não estava dando para diluir, né? A questão foi justamente isso. A partir do momento que você, com 10 anos, você vai conseguir diluir mais, né, a questão da empresa de diluir os seus custos, né? Ou seja, vai ficar mais barato para a administração, né? Principalmente em empresas de engenharia, né, de obras, que ela dilui ali, né, veículo, esse tipo de coisa, é tudo diluído na tabela de preços. Então, 10 anos, a intenção do legislador foi que esses custos iam ficar mais baratos, né? Mas eu também não sei se... Igual, concordo, a gente vai ter que ver na prática, né? Sempre tem ideias, né? Os ideais. A gente tem 2 mundos, né? Tem o mundo ideal, né, das leis, a gente que é operador do direito sabe muito bem disso. Exatamente isso. Leis, né? Você pensa daquele jeito, acha que vai correr daquela forma. Ou seja, não, vamos fazer 10 anos que dilui, né, os custos e vai ficar mais barato. Né? Mas em contrapartida, pode ser ali que aquela empresa, né, fique meio que viciada aquele serviço, né? E outras empresas ficam alejadas, né, de participar. Né? Se for 5 anos, poderiam participar mais empresas. Agora com 10 vai ter pouca oportunidade para outras empresas poderem participar, porque vai ter um contrato de 10 anos. Né? Então, e justamente essa participação, quanto mais empresas participarem, é melhor, né? Porque a tendência é que diminui o preço também. Então, tem os 2 lados, né? E a gente vai ter que esperar na prática aí para ver qual que é melhor. Você tocou na palavrinha que eu também gosto muito, que primeiro tem que ver na prática como vai ser, porque o Fernando perguntou meu ponto de vista. Eu não acho legal deixar 10 anos, mas quem sou eu para falar isso aí? Principalmente esse negócio de oportunidade, dar oportunidade de outra empresa entrar no segmento, participar daquela licitação, vencer aquele processo. Agora, se quem está lá está executando um trabalho com excelência e o preço dele está de acordo com o mercado, não tem o porquê também não continuar lá. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Também vamos lá da habilitação, né? Ou seja, para uma empresa prestar um serviço por 10 anos, vai ser exigida uma habilitação maior, ou seja, vai afastar outras empresas também nesse ponto. Né? Que a gente sabe que a habilitação... ela a hora que você pega o atestado... 50% do serviço, vamos supor. Né? Então, a partir do momento que é um serviço de 10 anos, seus atestados de capacidade vão ter que ser bem maiores. Isso vai acabar tirando empresas menores, né? Se for 5 anos, poderiam participar e aumentar a competitividade daquele certame. E agora não, 10 anos, praticamente só grandes empresas vão aí poder disputar, né? Isso aí, no meu ponto de vista, é muito ruim, mas o que a gente pode fazer no caso? É fazer live, bate-papo mesmo, expressando o ponto de vista do fornecedor e do órgão público também, de pessoas que participam, para ver se a gente consegue uma mudança nisso aí no futuro, em tudo que a gente vê que não está de acordo com, principalmente para o lado do fornecedor. Eu vejo assim que todas essas mexidas, professor, sempre favorece o órgão.
essa história que estão fazendo mexida para favorecer o fornecedor, para mim, é conversa fiada, tá? Pelo que eu tenho visto. Vou dar um exemplo claro aqui no pregão mesmo, quando mudaram o decreto 10.024 de 2019. Os modos de disputa que vieram novos, os preços caíram demais. Isso aí não é só o Éder que está falando. Nós fizemos uma live com o portal de compras públicas, onde o CEO do portal disse exatamente isso. Falou assim que ele tem uma estatística lá, que o modo aberto mesmo caiu o preço demais daqueles produtos ou serviços que o órgão contrata. E isso é muito ruim para o fornecedor, porque às vezes o fornecedor, a gente tem visto fazer cada loucura que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como ele vai conseguir honrar? E daí o órgão às vezes pode achar que está comprando algo legal e na verdade está comprando um pepino. Por quê? Vai ter problema na entrega daquele serviço, não vai ser um serviço de qualidade, vai ter problema na entrega do produto, não vai... Pode até ser o produto que ele realmente licitou, porque a gente sabe que às vezes o pessoal participa de um pregão com um produto e entrega gato por lebre. Aí lá na hora o órgão vai analisar, vê que não atrasa todo o processo. Então já vi diversos problemas que eu acredito que se continuasse no randômico, mas o randômico, os preços estavam sendo altos para o órgão público, mas era feito um valor de referência. Se você participa dentro daquele valor de referência e arremata, pronto, para mim estava tudo legal. Agora, não sei o que você pensa sobre isso também. Né, a gente vê que, igual eu falei, o mundo ideal, né? No mundo ideal da nova lei, quando você pega ali, né, a exposição de motivos da lei em cada ponto, né, e inclusive muitos falavam que agora não se vai buscar o menor preço, mas sim o melhor preço, né? Mas a gente vê que na prática não é isso que acontece, né? Continua sendo sim, sempre, principalmente na questão do pregão ali, o menor preço, né, onde não é analisado ali. Vamos ver assim, quando começarem a ter, porque ainda não tem pregão, a maioria, né, dos pregões ainda estão com a regulamentação antiga. Vamos ver quando começarem a surgir um pregão com a regulamentação nova, né, se de fato isso vai continuar, que eu imagino que sim, né? Mas a lei em si, ela fala que não é o menor preço, mas sim o melhor preço. O que é? Na hora da escolha ali do preço, você vai analisar não somente preço, né, vai analisar o ciclo de vida do objeto, né, muitas coisas, né, que nem, por exemplo, vai comprar um veículo para administração, né, você não pode levar em conta só o preço do veículo em si, você tem que ver a manutenção, você tem que ver a questão do combustível, né, quanto que esse veículo gasta e fazer toda a análise, porque às vezes aquele veículo ele não é o mais barato unitariamente, mas por ter uma manutenção barata e por ter um consumo bom, no final do processo ali, de 5 anos, vamos supor, vale a pena. Vai valer a pena. Então, é isso que a administração, com essa nova lei, tem que avaliar. Novamente, mais uma vez, vamos esperar a prática para ver se isso vai ser, de fato, visto, né? Sim. Mas a experiência, né, eu posso dizer que vai ser muito difícil. Vai depender de nós, né, justamente aqui dos órgãos de controle, né, fazer esse tipo de ação também com os servidores, né? Porque eles também têm medo. Ou seja, não, se eu pegar esse preço aqui que não é o menor, né, o próprio tribunal vai me penalizar, né? Então, o próprio tribunal tem esse papel de fornecer que não é só a questão do menor preço, né? É toda uma análise que você vai ver e no final você vai ter o melhor preço para a administração. Então, é isso que a gente também vai procurar quando a lei começar a entrar em vigor, e praticamente ela só está sendo usada agora para as dispensas, né, as dispensas eletrônicas, já tem a regulamentação lá no Compras Gov, né? Então, mas quando começarem a utilizar no pregão, é que a gente vai ver na prática como que vai ser essa questão aí do preço. Professor, e partindo desse bate-papo, qual a atuação do controle nos processos licitatórios? O controle ele vai atuar no macroprocesso nas 3 fases como um todo, né? Igual a gente tinha falado. Nessa fase preparatória, quando vai ser feito ele usar os artefatos de planejamento, o controle externo ele não vai atuar, mas o interno vai atuar sim. O que é essa fase preparatória? É onde vai ser feito lá o DOD, né? É onde vai ser feito o plano de compras anual, é onde vai ser feito o ETP, a pesquisa de preço, né? O termo de referência, o projeto básico, e agora a nova lei trouxe também
justamente isso que a gente estava falando antes, a questão da gestão de riscos, né, que vai ser feito uma solução ali, eu vou comprar isso, você vai analisar todo o risco, né, daquela contratação. Justamente isso, a necessidade aliada com os custos que aquilo pode ter, né, então vai ser feito toda essa gestão de riscos e ela termina ali com a publicação do edital, né, e aí vai para o segundo ponto, a segunda fase, que é a escolha do fornecedor, né, o controle interno continua atuando e o externo também, igual eu falei, por meio de impugnação ou de ofício, né, vai regulamento olhando ali o edital em si, ver se tem alguma coisa errada. E também na segunda fase também pode ser dividido em várias subfases, né, que o tribunal vai atuar em todos, né. No primeiro ponto ele suspendendo o certame para que seja corrigido alguma coisa do edital, ou então não, o certame já está acontecendo, né, teve uma ilegalidade ali, escolheu o segundo em vez do primeiro, ou teve uma inabilitação não correta, né, pode impugnar o tribunal, que é o tribunal, se vê que está plausível ali a fundamentação, né, vai mandar suspender a homologação e a adjudicação ali do termo. Mas aí já teve a adjudicação, né, a homologação, mas teve alguma ilegalidade no processo, pode representar de novo ao tribunal que, se tiver fundamentação, a gente vai solicitar ali a suspensão da assinatura do contrato. Né? Então, trabalha sempre com isso, né? Sempre com a ideia de que qualquer falha no edital pode gerar um prejuízo. Né? Então, por isso que o Tribunal de Contas atua, que ele é o fiscal, né, patrimonial, orçamentário, financeiro, operacional da administração como um todo. Né? E a gente parte do pressuposto que qualquer falha no pregão, né, vamos dizer aqui, qualquer falha no pregão pode gerar um prejuízo, né? Você pode estar tirando empresas que podem prestar um serviço com preço menor e esse preço menor pode gerar um prejuízo. Então, a gente sempre atua nisso, né? O professor, sempre suspender cautelarmente. E o que, assim, minha dúvida, tá? Como que é feito essa análise nesses editais, no processo em si? É feito um filtro? É só em denúncias? Ou esporadicamente o órgão vai lá e fala, não, hoje nós vamos dar uma olhada nos processos de tal região? Como que funciona? Não, o primeiro ponto é quando a gente é provocado, né, por impugnações. Então, a gente vai analisar aquele edital. Mas, igual eu falei, a gente não é judiciário, a gente é administrativo, então pode atuar de ofício. A gente que tem um robô, né, e eu achava muito engraçado, né, a própria administração querendo vedar o uso de robô por vocês, e a gente usa aqui, né? É engraçado isso aí, né? Mas tudo bem. E tem um robô que ele vai, né, e a gente fala, né, na sala lá tem como se fosse uma sirene, né? Ou seja, as dispensas, né, não só as dispensas, as contratações diretas, né, que são as dispensas de inexigibilidade, sempre vai soar essa sirene. Então a gente vai pegar para analisar, porque de acordo com a Constituição e com todas as normas, o ideal é licitar. A licitação é a regra. A dispensa e inexigibilidade é a exceção. Então, toda vez que é publicada ali uma dispensa ou uma inexigibilidade, vai soar a sirene aqui no tribunal e a gente vai analisar. Já essas contratações normais, pregão, né, a gente vai ali no filtro do preço. Né, passou de tantos, né, milhões, vamos supor, a gente vai pegar para analisar. Né, porque se tiver alguma coisa errada, o prejuízo vai ser muito maior devido ao valor da contratação. Então, essa parte de ofício é feita dessa forma. Analisa ali todas as contratações diretas e acima de um patamar que a gente vai mudando, né? Pelo valor, a gente pega para analisar aquele edital mesmo não tendo nenhuma impugnação. Né? Igual, por exemplo, aqui em Brasília, né? O nosso serviço, né, de limpeza urbana, o SLU aqui, né? Ele é dividido, aqui em Brasília é dividido em 3 lotes. Então, tem 3 empresas que fazem serviço de coleta, né? Até, leva lá para o aterro e tal. Né? Então, para você ter uma ideia, isso foi feito por pregão. Né? Por 5 anos, foi feita a contratação por 5 anos já desse serviço de coleta e foi feito por pregão. Né? Para você ter uma ideia, o valor, né, dessa contratação por 5 anos foi de 1 bilhão e 200 milhões. Nossa Senhora! Então, a gente vê que
tem serviços ali que são muito complexos e o valor muito alto, né? Então, a gente, nesse caso aí, analisa sempre com aí a lupa maior, porque qualquer prejuízo ali, seja de 1%, já vai dar muito prejuízo, né? Então, é bom. A gente sempre usa esse termo aí de preço. E como a visão aqui, como o licitante vê o controle? Primeiro ponto que eu percebo é com medo, né? A gente às vezes recebe muitos lá para falar, né? A gente chama em audiência e tal, e a gente vê que eles têm medo, né? Então, mas o primeiro ponto para você ter medo daquilo que você não conhece. Então, o primeiro ponto é conhecer para quebrar esse medo. E essas lives que a gente está fazendo ajudam nisso, né? Conheça o controle, o que ele pode fazer, a visão dele, né, que está mudando. Tenha ele menos como um carrasco e mais como um ajudante ali, né, que pode te auxiliar, né, durante esse processo. Se você vê alguma coisa errada, faça impugnações. Como a gente falou na primeira live lá, a impugnação é boa para todo mundo, né? Ah, mas tem pregoeiro que não gosta, eu vou ser marcado. Isso acontece? Pode acontecer, né? Porque eu falei, o mundo ideal é uma coisa, a prática é outra, né? Mas aquele pregoeiro que entende bem, né, ele não vai achar ruim. Pelo contrário, ele vai achar bom. Porque ali, às vezes, corrige uma falha no edital, que pode dar um problema lá na execução, né? E ele pode ser punido. A gente tem várias jurisprudências punindo o próprio pregoeiro, né? Porque passou numa falha ali que deu prejuízo para a administração lá na execução do contrato e ele também foi penalizado. A gente aqui no tribunal, quando vai analisar, né, os prejuízos, a gente faz o que a gente chama aqui de matriz de responsabilidade. Então, a gente pega toda a cadeia e vai responsabilizando os servidores e também os fornecedores naquilo que eles deram causa, né? Então, a gente pega nessa matriz, vai desde lá da fase preparatória, né? Se foi um erro no ETP, se foi um erro no termo de referência, passando por edital e depois no contrato, na execução do contrato, né? É avaliada toda essa cadeia e todos podem ser punidos, inclusive Sim. A empresa fornecedora, né? Tem um julgado, outro ponto aí, né, para a empresa. Tem um julgado recente, eu acho que eu até te mandei, né, que fala que é o quê? Que a empresa fornecedora que viu que aquele edital foi lançado com sobrepreço, né, e executou aquilo, ou seja, ganhou a licitação e começou a executar, ela também foi responsabilizada. O que o tribunal, nesse caso o TCU, o que o Tribunal de Contas da União entendeu? Que era obrigação dela, como ela conhece o serviço, ela ter avisado a administração que aquilo estava com sobrepreço. E não utilizar dessa falha da administração para proveito próprio. Então, a empresa também foi penalizada nessa questão do sobrepreço. Então, por isso que é muito importante que, se tivesse impugnado, não tinha sofrido essa penalidade. Igual eu falei, sempre façam impugnações, né, para melhorar o processo. Como um todo, vai melhorar a vida do pregoeiro, que ele pode corrigir aquilo e não ser responsabilizado, da administração, que vai melhorar os seus processos de contratação, e o próprio dos licitantes também, né? Então, mas professor, o que acontece, eu vejo, porque eu já passou isso aqui na minha cabeça também, é aquela história assim, não vou mexer no vespeiro. Porque quando a gente ouve, né, a gente fala que vai ser marcado, né? Eu vou fazer a impugnação, principalmente no tribunal. Eles já não gostam, os licitantes, na maioria das vezes, já não gostam de fazer impugnação nem no próprio órgão, para não ser marcado, né? E quem dirá no tribunal, porque, igual eu falei, o tribunal preza sempre na questão de se teve qualquer suspeita de falha, ele vai fazer o quê? Ele vai suspender o certame. Então, se eu fizer impugnação no tribunal e ele suspender o certame, vai dar problema lá para a administração, que tem um cronograma e tal. Aí, muitos licitantes acham que a administração e o pregoeiro vai ficar com mais raiva ainda, né? Porque você foi no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas suspendeu o certame, né? Então, a gente sabe que isso acontece muitas vezes na prática, né? Mas você tem que estar munido ali de técnica, né, para justamente e fundamentação para fazer isso e falar que explicar, ó, estou fazendo isso porque é importante até mesmo para você. Porque se eu deixar essa falha passar, isso pode dar problema na execução e você também ser penalizado. E vamos supor que eu ganhe esse edital e vou prestar aquele serviço, eu vou também ser penalizado. Igual nesse caso aqui que eu falei do TCU. A empresa também foi responsabilizada pelo sobrepreço. Então,
independente ali, né? A gente fala, a gente sabe que na prática às vezes é ruim e tal, né? Mas no mundo ideal, né? Como guardiões do sistema como um todo, todos os atores que atuam no processo fazer sim as impugnações para melhorar o processo. O professor, o Ação Serviço fez uma pergunta legal aqui. Professor André, qual a forma efetiva para mudar os valores muito abaixo do mercado? Vejo muitos fracassos em processos. Primeiro ponto aí nessa questão dos valores, né? Na fase preparatória é feita ali a estimativa, né? Que é quando a administração joga, né, no edital aquele valor estimado, que é o teto, né? E todo mundo tem que vir jogando abaixo, né? E infelizmente a gente não tem, né, jurisprudencialmente e próprio legalmente um limite para isso. Vai ser feito ali tem que ter aí o bom senso do pregoeiro, né? Que é no caso de verificar se aquela proposta vai ser. É claro que a gente tem questões aí absurdas, né? Que de cara o pregoeiro já vai falar que é inexequível, né? Mas tem outras propostas que vai depender ali do bom senso do pregoeiro de analisar se é exequível ou não. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem o remédio da diligência, né? Vai pedir maiores informações para o fornecedor, né, de diligência, e verificar se aquele preço é execuível. Igual tem muitos casos aqui, não sei se vocês já sabem, mas o tribunal, né, já tem utilizado e certificado, por exemplo, lucro zero. Mas vai falar, ué, como é que a empresa vai ficar com lucro zero? Né? Então, tem que ser feita a diligência e a empresa vai demonstrar que tem estoque daquilo, tem não sei o quê, ou ela vai bater no peito e assumir que quer participar daquela licitação mesmo com lucro zero, para ter o atestado de capacidade para poder participar de novas. Né? Então, vai ficar ali muito na questão do bom senso do pregoeiro de fazer diligências para verificar se aquele preço é de fato exequível ou não. Sim. Né? Então, na nova lei de licitações, né, tem lá a parte que fala que é 75%, ou seja, tem um valor estimado e o que ficar 75% abaixo daquele valor vai ser considerado inexequível. Já tem um parâmetro, mas ainda é muito alto. Né? 75% ainda é valor muito baixo, né? Em comparação ao teto ali, que estabelecido, o preço estimado estabelecido pela administração. Então, se ficou 75% abaixo, o pregoeiro já vai desclassificar, né, de cara, falando que é inexequível, e aquele que for se aproximando cada vez mais desse limite, vai depender do bom senso dele ali de fazer diligências para pedir para que a empresa ali, o fornecedor, comprove, né, que de fato não é exequível, ele vai ter condição de prestar aquele serviço ou fornecer aquele produto naquele preço. Professor, e chegamos à nossa quinta e última pergunta. E eu acredito que já tenha respondido um pouco dessa pergunta, mas quais as vantagens para o licitante em saber como o controle funciona? O primeiro ponto é você perder o medo do controle, né? E saber utilizá-lo, né, da melhor forma possível, né? Por exemplo, de fazer uma impugnação, né, com fundamento, né, para você conseguir reverter ali, né, aquela licitação que praticamente já estava perdida. Né? Então, o primeiro ponto é você saber como funciona ali, mas isso vai mudar de tribunal para tribunal, né? Questão de prazo, né? Questão de quanto tempo, né? Depois que é publicado o edital, eu tenho para impugnar. Tudo isso vai mudar de acordo com o regimento de cada tribunal de contas. Então, é bom, aqui mais uma vez, procurar auxílio de um advogado, né, que ele já está acostumado, ele já sabe onde vai procurar o regimento, ele vai ler o regimento, vai ver lá onde está essas informações, mais fácil do que você ter que pegar e sentar e ler um regimento ali de 200 páginas. Então, isso vai mudar, mas a questão, por exemplo, é conhecer, ver essa visão do controle, perder esse medo, né, que o tribunal não está aqui só para punir, ele pode punir, mas vai ser a última ratio que a gente fala, né? Vai ser a última coisa que a gente quer fazer é punir. Primeiro vai fazer essa capacitação e prevenção para depois, no caso aí, se não der certo, vai punir de fato, né, para resguardar o erário público. O professor, eu escutei uma vez, não sei se foi um advogado, parceiro ou cliente, que disse assim, que o Ministério Público, o TCU, o Ministério Público não, esses órgãos de controle não é igual ao Ministério Público. O Ministério Público, ele
prende para depois ver se você errou ou não. Para depois dar tempo de você se defender. Esses órgãos de controle do pregão, não. Ele está ali para te auxiliar para evitar problemas. E se ele te chamar para explicar algo, você tem que ir lá explicar. Agora, não pode ter todo esse medo que o pessoal tem, né? A questão é justamente essa. Primeiro ponto, perdeu, você tem medo daquilo que você não conhece. Então, conhecendo melhor, você vai mudar a sua visão, abrir sua mente, falar, não, o tribunal está aqui para me ajudar. Igual eu falei, a gente está nessa visão gerencial, então não tem mais essa questão de administração versus fornecedor. Pelo contrário, eles estão juntos para proporcionar um serviço de qualidade para a população. E o tribunal está nesse mesmo intuito, fiscalizando essa relação entre a administração e o fornecedor, que também tem essa mesma visão, ou seja, vai ser essas três esferas que vão ser unidas em prol do mesmo objetivo, a administração, o fornecedor e o Tribunal de Contas fiscalizando tudo para prestar o melhor serviço para a população. Então é isso, perder o medo e saber utilizar. Mas eu vou utilizar o pregão, eu vou utilizar ali a impugnação só nessa fase, né? Ou seja, eu fornecedor vou me utilizar do Tribunal de Contas somente nessa impugnação do edital ou de qualquer problema que teve na escolha do fornecedor, ali na questão da desclassificação indevida, né? Na inabilitação indevida, só nessa fase até a homologação? Não. O que muita gente não sabe é que, por exemplo, o seu primeiro lá, o cara que estava em primeiro, você estava em segundo. Ele começou lá a prestar o serviço, né? Mas você está vendo que não está sendo prestado de qualidade, né? Ou não está sendo conforme o contrato, você pode fazer a impugnação lá, né? Agora não vai ser impugnação, né? Você vai entrar com a representação, né, lá no Tribunal de Contas, agora não com relação ao certame em si, mas com relação à execução daquele contrato. E vai ser analisado se de fato foi visto que o serviço não está sendo prestado conforme o contratado, né, a empresa pode até ser rescindida aquele contrato. E aí o que vai fazer? Vai chamar o segundo. Ou seja, então você que uma situação já estava perdida, o primeiro colocado já até assinou o contrato e está executando, você ainda tem chance de levar. Né? Se você viu que está sendo executado ali de forma incorreta, não conforme o edital, né, que o contrato também faz parte do edital. Quando você pega aí os editais, o contrato é um anexo do edital. Tanto o termo de referência quanto o contrato. Então você tem, como licitante, você tem acesso ao contrato, à minuta daquele contrato, que está lá como anexo do edital. Então você já sabe o que é naquele contrato. Se você lá da região está vendo que aquele que ganhou não está prestando serviço direito conforme o contrato, vai fazer uma representação no Tribunal de Contas, a gente vai analisar e, dependendo do caso ali, vai até sugerir a anulação daquele contrato, a rescisão do contrato e vai chamar o segundo colocado. Então, entenda ali que você tem no Tribunal de Contas, né, como auxiliar, nesse caso aí, durante todo o macroprocesso da contratação. Porque está todo mundo no mesmo intuito. Né? Você vai fiscalizar o contrato do seu concorrente? Vai, porque você tem que ver se ele está sendo prestado da melhor forma possível para a população. É isso aí, ó. O pessoal colocou algumas coisas aqui, ó. Não sei se você viu. O Fernando colocou a pergunta da ação-serviço, acho que foi referente à administração pública e não de fornecedores quanto à inexecuibilidade do valor. Não sei se você lembra da pergunta que ela fez. Casa Bem colocou, referente aos municípios, não generalizando, percebo uma falha na comunicação entre o controle interno e os agentes que realizam os atos licitatórios. E o Siqueira colocou, com o objetivo, Carlos Magno, de Salvador, com o objetivo de se engrandecer a live, levo ao conhecimento de todos presentes, informando que existe solicitação de impugnação que funciona melhor que a própria impugnação. Coloque-se a comissão na parede. A Ieda colocou, até cidadão pode fazer essa representação, lembrando que a resposta da comissão é vinculante. E aí, professor, desse pessoal, para finalizar aqui, quer falar alguma coisa? Com relação à questão da Ieda, falou, é importante, né, novamente lembrar
que, igual eu falei, não é judiciário, então não precisa também do interesse de agir, né? Igual a gente tem lá no judiciário, que é um dos pressupostos ali de você entrar com a ação. Qualquer pessoa, né, pode impugnar um edital. Não precisa ser licitante, ela não precisa nem ser empresário, nem participar daquela licitação. Eu, como cidadão, vou lá e vejo que tem alguma coisa errada e impugno. Da mesma forma, a execução contratual. Eu não preciso ter participado daquela licitação, né, e nem ter ficado ali em segundo e terceiro para fiscalizar a execução daquele contrato. Eu, como cidadão que estou usufruindo daquele serviço, sou o melhor fiscal daquele contrato, né, porque está sendo feito para mim. E eu que vou dizer se está sendo feito de forma eficiente ou não. Então, qualquer cidadão pode representar no Tribunal de Contas. Não precisa ser somente empresas que participaram daquele certame em específico. Professor, acho que era isso aí para hoje, né? Eu tenho compromisso agora também às 9h15, outra mentoria. Desde já agradeço a disponibilidade e participação. Com certeza contribuiu muito para o meu aprendizado e o aprendizado da nossa audiência. Venda seu peixe novamente desse trio Parada Dura, porque foi da primeira parte da live que caiu a conexão. Então, essa que vai ficar salva, o pessoal não tem aquela fala tua com relação a esse trio. E, novamente, obrigado. E precisando da licitação do Éder, é só chamar. Agradeço, Éder, mais uma vez ali pela oportunidade, confiança. Né? Tamo junto aí até depois do fim. Opa, é isso mesmo. O que a gente falou no começo, né? Até porque tinha pouca gente ainda e também a live caiu, né? Foi já lançado ontem e hoje vai ser oficialmente, né? A Travessia Cursos, né? Que é uma empresa de capacitação que a gente está elaborando aqui em Brasília, né? Mas que não vai ser só aqui, vamos oferecer serviços, né, de cursos e de forma online, né? Tanto ao vivo quanto com material gravado, né? E juntando justamente isso, né? Entendendo que o macroprocesso de licitação, todos que atuam nele, de alguma forma, têm que ser capacitados, né? Entendendo o processo. O licitante, o servidor que atua lá na fase preparatória, a comissão de licitação, o pregoeiro, né? O próprio gestor do órgão, que é quem ele vai homologar, né, aquela licitação, o fiscal do contrato, a empresa ali, durante a execução e fiscalização do contrato, todos esses devem ser capacitados, né? Então, o intuito da travessia é esse. E com esse pensamento, né, a gente juntou 3 advogados aqui que já atuam, né, há mais de 10 anos na área com esse enfoque, né? Eu já atuo há mais de 12 anos na área, né, de licitações, no enfoque do controle, tanto interno quanto externo, né? O Rafael é o da capacitação, já fez mais de 300 palestras aí com relação à licitação, né? É professor lá na ESA, né, Escola Superior de Advocacia aqui do UABDF, né, capacitando advogados que queiram, né, entrar aí nesse mundo das licitações. Já fez vários cursos aí em company, em várias prefeituras no país todo, né? E o Roberto, que é o advogado em si, né, que advoga aqui para várias empresas no Distrito Federal, empresas grandes que têm contratos milionários. É ele que vai advogar, é ele que advoga aqui e a gente brinca que é difícil lá no tribunal rebater, né, uma peça dele. Então, pensando nisso, nesse macroprocesso, todo mundo deve ser capacitado, a gente criou essa travessia, que o lançamento vai ser, né, vai ser feito uma live de apresentação hoje, mas o lançamento oficial a gente vai fazer amanhã, né? Porque, para quem não sabe, amanhã, 1º de abril, a nova lei de licitações faz 1 ano, né? Então, só tem mais 1 ano ali para tanto a administração quanto vocês fornecedores começarem a se capacitar, porque vai ser só ela, né? Vai acabar essa questão. Tem os casos ali dos municípios até 20 mil habitantes? Tem, mas não é para a lei toda. Tem muita gente que confunde isso. Ele vai ter 6 anos para ajustar 3 pontos da lei. O resto da lei é total, né? Então, é isso aí. Acompanhe aí quem tiver interesse. E, mais uma vez, Éder, obrigado aí. A gente está junto até depois do fim. Professor, é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana, cheio de live todos os dias. Professor, um abraço. Tchau, tchau. Falou.